Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje nós vamos meditar sobre o tema: quem é justo, ou melhor, quem é santo perante Deus? Quem pode ser santo perante Deus? O texto que nós vamos meditar está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, que diz o seguinte: não há santo como o Senhor, porque não há outra além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. 1 Samuel 2, versículo 2. Se nós perguntarmos quem é santo perante Deus, nós veremos que as pessoas procuram sempre procurar alguém santo, alguém que seja até intermediário entre ela e Deus, alguma pessoa que seja um mediador entre nós e Deus. Ou às vezes em algumas religiões procuram até animais, seres da natureza ou coisas parecidas, que seriam tipo mediadores entre os seres humanos e Deus. Mas na verdade não é assim. O único mediador que mediou entre nós e Deus de uma vez por todas é Jesus Cristo, somente. Não podemos ter santos ou outras pessoas que nos mediem perante Deus, pois só Deus é santo e só Jesus tem a santidade de Deus. Então somente em Jesus temos a mediação, porque nenhum outro mediador há dado entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, homem. É interessante que, se nós formos parar para meditar, que essas religiões se baseiam em tantas coisas, tantas diferenças, tantas complicações para encontrar mediadores, que às vezes encontram-se tantos mediadores quantas são as causas. Mas Jesus é mediador de tudo entre nós e Deus, porque Ele tem a santidade perfeita. Então, vamos observar que esses mediadores não têm santidade suficiente para serem mediadores entre você e Deus. Primeiro, porque para ser mediador é necessário que esse mediador tenha a santidade necessária e equivalente a Deus. Por exemplo, para ser santo perante Deus é necessário ser inabalável. Se você for olhar todos esses mediadores que encontramos, eles são abaláveis ou se abalaram em algum tempo da vida. Jesus, na verdade, nunca foi abalado. Ele teve sim o sacrifício na cruz, mas foi por própria vontade dele. Ele quis morrer por nós. Ele se entregou por nós. Então Jesus não foi abalado. E inclusive Jesus ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte, ou seja, nem a morte conseguiu abalar a Jesus Cristo. Então, se pensamos nisso e nós vemos que tudo se abala, ou todas as pessoas se abalam, nós temos que entender que o santo que deveremos ter para se igualar a Deus e para interceder por nós precisa ser inabalável. Agora eu te pergunto, qual desses santos que as pessoas oram, rezam e coisas parecidas, qual deles é inabalável? Nenhum. Perante Deus todos não são ninguém, são nada, né? E mais interessante é que as pessoas pensam que esses santos são inabaláveis, esses deuses intermediários são inabaláveis. É interessante que nós podemos pensar assim em termos materiais, que a terra seria inabalável. Mas quando nós olhamos a própria terra, a terra em que nós vivemos, em que nós pisamos, que nos sustenta literalmente, né? Essa terra que nos sustenta, ela é abalável, seja por terremotos, né? Seja, como já dizem alguns cientistas, por um possível meteoro que vem à Terra, né? Isso aí é só uma suposição, mas pode ocorrer. Ou até mesmo as estrelas nos provam que os astros eles chegam a um momento em que explodem, né? E quando esses astros explodem, há uma transformação daquela situação, daquele astro, em termos astrológicos, que não nos interessa aqui. Mas sabemos que, inclusive, as estrelas são abaláveis, os planetas são abaláveis. Então, se as coisas aqui que nos sustentam, de que nós colocamos o nosso pé, elas mesmas são abaláveis, precisamos de alguém que seja inabalável. Como que uma pessoa que viveu na terra, que foi abalável como todos nós somos, pode querer ser santo? Não pode, porque lá em Samuel diz que rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Ou seja, rocha assim, no sentido de ser inabalável, como figura. E como figura ali da rocha inabalável, Deus é a rocha inabalável eternamente. Então não existe nenhuma rocha inabalável que se compare
a capacidade de Deus, a eternidade de Deus e a santidade de Deus. Portanto, não há nenhum santo que possa substituir a Deus. Podemos ter visto isso com detalhes, agora vamos para saber se, para ser santo perante Deus, é necessário ser igual a Deus. Você conhece alguém igual a Deus? Conhece alguém igual a Deus? Alguém, algum homem, alguma pessoa é igual a Deus? Ninguém. Somente Jesus Cristo é igual a Deus, porque Ele é o próprio Deus. Então, somente Jesus Cristo é santo o suficiente para interceder por nós perante Deus. Todos os outros que não são santos, não têm a santidade de Deus especificamente, não têm capacidade de interceder por nós. Veja o que nos diz Samuel, capítulo 2 também, porque não há outro além de ti, ou seja, não existe outro além de Deus. E sabemos que Jesus nos foi revelado no Novo Testamento que Ele é Deus. Então não há outro além de Jesus. As pessoas podem procurar orixás, ou isso, ou aquilo, ou Maria, ou os santos, e não vão conseguir encontrar nada, não vão conseguir encontrar mediador que seja santo o suficiente para ligar você e Deus, porque Deus é único, perfeito e completo, certo? E é interessante também saber que Deus é espírito vivificante, e é necessário que esse que seja santo de verdade seja espírito vivificante. E o único que dá vida de verdade é Jesus Cristo. Ele dá vida pelo seu poder e pela sua palavra. Jesus nos deu a vida eterna. E esse que dá a vida eterna é o único que pode interceder por nós. Não pense que algum santo, ou orixá, ou isso, ou aquilo, ou um Buda, ou qualquer coisa, vai te dar vida, vai te dar salvação. Não pode te dar salvação. Até porque a religião deles não é religião de salvação. Eles não podem dar salvação para você. Então, se eles não podem dar salvação para você, e você precisa de um Salvador, esse Salvador precisa ser santo, como Deus é. E só Jesus tem essa santidade, como nós podemos ver em 1 Samuel 2:2. E por fim, nós podemos dizer que para ser santo perante Deus é necessário que essa pessoa seja igual a Deus em eternidade. Ora, só Jesus é igual a Deus em eternidade. Ninguém é eterno como Deus. Antes das coisas existirem, Jesus já estava com Deus, Jesus já era Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, referindo-se a Jesus. Ora, então a eternidade é fundamental para que nós encontremos a Deus de verdade e tenhamos realmente adoração a quem é santo, e não percamos nosso tempo com pessoas que foram simplesmente canonizadas pela religião, mas que não fazem realmente cumprir as qualidades necessárias para serem mediadores entre Deus e os homens. Portanto, tudo se abala e Deus é único, ou seja, tudo se abala e Deus é único. Jesus não se abala e Jesus também é único, porque Jesus é Deus, certo? Então, não há santo perante Deus, não há nenhum outro santo perante Deus. Para ser santo, tem que ser Deus. Santo no sentido mais completo da coisa. Um santo, uma santidade perfeita, uma santidade eterna. Para ter essa santidade eterna, você tem que ser Deus. Então, se você não é Deus, ninguém é Deus, ninguém tem a santidade de Deus, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo, eu, o Espírito Santo. Somente eles podem interceder por nós. Somente eles estão nos guiando ao coração de Deus, à vontade de Deus. Portanto, eu quero deixar para você hoje essa mensagem: busque a vontade de Deus, busque fazer o que Deus tem de melhor para você. Esqueça os caminhos errados do mundo, esqueça a adoração a ídolos estranhos que te afastam da vontade de Deus e que fazem com que você se afaste cada vez mais e perca a sua salvação. Não entre por esse caminho. Procure o caminho de Deus na sua vida, pois Deus fará tudo de bom para você. E assim, você conseguirá ser uma pessoa realmente salva,
que invoca ao verdadeiro santo, o santo eterno, e que obtém a sua resposta conforme a vontade de Deus. Essa é a mensagem para hoje em marcoteles.com.br. Que Deus abençoe rica e abundantemente.